Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, vou ler aqui Mateus, capítulo de número 25, o versículo de número 10. Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 10. Amém. O Aldinei falou que era para me dar uma saudação de 30 minutos. Brincadeira. Diz assim a palavra de Deus: E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Pode repetir comigo? A porta foi fechada. Amém? Amém. Quero aqui agradecer a oportunidade, agradecer ao meu pai que veio aqui hoje, pelo convite que eu fiz, meu sobrinho, tá? Amo vocês. Quero ser bem breve, meus irmãos, nessa palavra aqui com vocês, tá bom? O texto vai dizer sobre as 10 virgens. Jesus estava dando um sermão, e esse sermão era o sermão profético que muitos de nós já conhecem o sermão, e Jesus vem falando sobre os princípios das dores e vem discorrendo alguns assuntos. No capítulo de número 25 ele vem falando sobre a parábola das 10 virgens. É onde ele vai começar dizendo assim que o reino dos céus era mais ou menos parecido com as 10 virgens. Por quê? Porque tendo 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Por quê? Porque 5 guardaram azeite e 5 não guardaram azeite. 5 quiseram viver uma vida de acordo com o que Deus quis, e 5 quiseram viver uma vida de acordo com a sua própria vontade. É por isso que vai dizer que é parecido com o reino dos céus. Por quê? Porque no reino dos céus é mais ou menos assim. Nós ouvimos falar muito que no dia do casamento, no dia daquele grande dia, uma igreja vai ser tirada de outra igreja. Porque uma igreja resolveu viver uma vida com Deus, quis viver uma vida com propósito com Deus, e as outras 5 quiseram viver uma vida de acordo com a sua própria vontade. É por isso que vai discorrer sobre as 10 virgens aqui nesse texto. E o texto é muito interessante. Por quê? Porque essa era uma tradição judaica. Que tradição era essa? Era uma tradição que a noiva tinha que esperar o noivo com as lamparinas acesas. Por quê? Porque não sabia que hora que o noivo chegaria, e se tardasse o noivo, elas tinham, Gessiel, que iluminar o caminho até as festas das bodas, a festa do casamento. Então elas tinham que estar preparadas para que o noivo chegasse e eles iam juntos para a festa das bodas. Amém? Quero deixar aqui 5 pontos com vocês, que é: quando se fala sobre isso e a gente traz para a nossa realidade, é diferente. Porque qual é a realidade nossa? O terror do noivo é: o noivo está no altar esperando a noiva e a noiva não aparecer. É ou não é, Pedro? Você fica naquela aflição: será que vai vir mesmo? Ou será que não vai vir? Então esse é o terror do noivo quando se espera no altar. Mas no reino dos céus é diferente. Paulo vai dizer que o quê? Paulo vai dizer que mas Deus escolheu os que são loucos para confundir os que são sábios, escolheu os que não são para confundir os que são. No reino de Deus as coisas é um pouco diferente. Porque aqui o terror não é do noivo esperando a noiva. Aqui vai ser ao contrário. Por quê? Porque aqui quem espera é a noiva que espera a chegada do noivo. Então você está aqui esperando a entrada do noivo a qualquer momento. E sabe o que vai ser difícil? É se um dia a trombeta soar, nós ouvimos o som da trombeta e nós não subimos ao encontro do noivo. Esse vai ser uma grande tristeza para nossas vidas. Então nós que somos noivas temos que estar preparadas para a vinda do Cordeiro. Nós que somos noiva temos que estar na posição de noiva. Que posição é essa? Com as vestes lavadas, remida para o Cordeiro. Ninguém vai em casamento sujo, ninguém vai em casamento
casamento feio, todo mundo se arruma, coloca a melhor roupa para aparecer no casamento, principalmente a noiva. Então nós temos que estar na posição de noiva, nós temos que estar preparada para a volta do noivo, nós temos que estar preparado para participar da festa com o noivo. É uma grande verdade isso que eu vou dizer para vocês, que pensa a trombeta soar, e a gente escutar a trombeta soando, e a gente ficar naquele dia. Por quê? Porque muitas das vezes deixamos as coisas de Deus de lado para querer fazer a nossa própria vontade. Porque às vezes não queremos renunciar àquilo que Deus pede para nós renunciarmos. Então é muito triste se naquele dia a trombeta soar e a gente não ir ao encontro do noivo. No versículo na qual nós lemos vai dizer que o noivo chega, e quando o noivo chega ele pega as 5 prudentes que estavam ali preparadas e vai para a festa com ela e fecha a porta. E quando ele fecha a porta, elas até tentam bater para entrar, mas ele vai dizer lá de dentro assim, ó: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Que é isso? É porque no tempo de conhecer o noivo elas não quiseram. Quem é que casa com alguém sem conhecer antes? Só se for doido, porque não faz isso. Primeiro conversa, vem um namoro, para quê? Para conhecer o seu parceiro, para depois vir um casamento, ainda no casamento descobre que não conheceu tudo, não é, minha irmã? Então, para conhecer e casar com alguém, primeiro precisa conhecer aquele alguém. É por isso que as prudentes que estavam preparadas, ela abriu mão de estar muito tempo no Instagram, abriu mão de muito tempo para conversar onde não devia conversar. Para quê? Para conhecer o noivo, que elas iriam casar com ele. É por isso que quando o noivo chega, elas estavam lá preparadas. E a grande esperança de um cristão é qual? A grande esperança de um cristão é o quê? É o ouvir da grande trombeta soar no céu. Eu quero dizer para os irmãos, lá em Gênesis capítulo de número 1, criou Deus os céus e a terra. Então Jesus também estava no princípio. Por quê? Porque João capítulo de número 1 vai dizer: e no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas como assim? O que é o verbo? O que isso significa? Significa, vamos melhorar aqui para a gente entender. Significa que no princípio Jesus era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Então quando Deus falava assim, haja, Jesus estava presente testificando daquele momento, porque ele era a própria palavra de Deus. Então Mateus capítulo de 3, versículo de número 16, Jesus está sendo batizado, e no grande batismo de Jesus, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma de pomba em Jesus, e uma voz do céu é ensoada. Acredito eu que essa voz era uma voz como de muitas águas, como diz Apocalipse. E que voz era essa, meus irmãos? Dizia: este é meu filho a quem eu me comprazo, esse é meu filho a quem eu me agrado, esse é meu filho amado, esse é meu filho. Então Jesus também se fez presente, como eu acredito que ele está presente aqui nessa noite. Jesus está aqui, meus irmãos. Em Apocalipse capítulo de número 21, versículo de número 1 vai dizer assim, vou ler para os irmãos: vai dizer assim, ó: e ouvi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra havia passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão
o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. E ele disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis, porque quem está falando é fiel para cumprir. E ele disse-me: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sentado eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer dará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então a grande promessa e a grande esperança de um cristão é encontrar Jesus um dia nos altos. Jesus um dia vai dizer: não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Por quê? Porque na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito que eu iria e voltaria para buscar vocês para mim mesmo, e vocês sabereis o caminho. Então Tomé vai perguntar para Jesus: Jesus, mas não sabemos para onde o Senhor vai, como saberemos o caminho? Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então igreja, persevera, porque a esperança do crente ainda é o céu. Mesmo que tudo da terra passa, a palavra de Deus ainda é fiel para que se cumpra. A palavra de Deus ainda é fiel, porque quem escreveu foi o dono do mundo, o dono de todos nós que estamos aqui, aquele que reina para todo sempre, aquele que está sentado à destra de Deus Pai, esperando para vir ao encontro da noiva, para vir ao encontro da tua igreja. Não desista daquilo que Deus te chamou para fazer, porque Ele sabe o seu potencial. Às vezes você diz assim: ah, Jesus, mas eu sou tão pequeno. Ah, Jesus, mas eu sou tão fraco. Mas quem te chamou é fiel para te capacitar, porque Ele te conhece. Xerê canta labá subianda, labá xurianda canta labá subianda. Jesus, Ele é fiel para te capacitar, porque foi Ele que te chamou. E se Ele te chamou, Ele é fiel para cumprir. Na tua palavra ela não bambeia, ela é, porque quem lançou a palavra é fiel e cumpre aquilo que fala. Se Deus chamou, Ele vai capacitar. Não desista, porque tem muita gente precisando de vocês, porque Deus vai usar vocês com o que vocês têm. Ah, Jesus, mas eu sou tão ruim para pregar. Mas se Deus te chamou para pregar, use o que você tem, porque quem te chamou foi Ele. Ah, Jesus, mas eu canto ruim. Mas se Deus te chamou para cantar, use o que você tem, porque quem te chamou foi Ele. Aleluia. A igreja é de Deus, a igreja pertence a Deus, é o dono de tudo. E se Deus é o dono, quem somos nós para se opor contra o dono da igreja? Se Deus é o dono, quem somos nós para se opor contra Ele? Se Deus é o dono da igreja, quem sou eu? Deus não precisa de nós, mas somos nós que precisamos dEle para fazer a vontade dEle. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.